O mundo está à sua frente, com tanta coisa pra mudar, e esperando pelo amor que só você pode lhe dar. Não tenha medo de se abrir, não tenha medo de ajudar, pois sua força não é daqui, ela não é desse lugar. Bem lá no fundo do seu ser, essa sua força vem brilhar. É o Espírito de Deus. Senhor, esteja convosco, irmãos. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Capítulo 4, irmãos. Cheio do Espírito Santo, voltou Jesus do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde foi tentado pelo demônio durante 40 dias. Durante esse tempo ele nada comeu e, terminados esses dias, teve fome. Disse-lhe então o demônio: se és o Filho de Deus, ordena a esta pedra que se torne pão. Jesus respondeu: está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra de Deus. O demônio levou em seguida a um alto monte e mostrou-lhe em um só momento todos os reinos da terra e disse-lhe: eu te darei todo este poder e toda a glória desses reinos, porque me foram dados e eu dou-os a quem quero. Portanto, se te prostrares diante de mim, tudo será teu. Jesus disse-lhe: está escrito, adorarás o Senhor teu Deus e a Ele só servirás. O demônio levou ainda a Jerusalém, ao ponto mais alto do templo, e disse-lhe: se és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, ordenou aos seus anjos a teu respeito que te guardassem e que te sustivessem em suas mãos, para não ferires o teu pé em alguma pedra. Jesus disse: foi dito. Toda a igreja comigo: não tentarás o Senhor teu Deus. Mais forte, igreja: não tentarás o Senhor teu Deus. Depois de tê-lo assim tentado de todos os modos, o demônio apartou-se dele até outra ocasião. Palavra da salvação, irmãos. Vejam o Santo Evangelho, queridos. Mi. É outro, esquece. Deve ser Ré, ou Sol, ou Fá, eu sei lá. Me falaram que era Mi, não deu certo. É aquela canção: a poder sim, força pra vencer. Que tom é esse? Que tom? É Mi? É esse? A poder sim, força pra vencer. Só no sangue de Jesus, nas chagas de Jesus está o poder pra força de Satã vencer. A poder sim, força pra vencer. Só no sangue de Jesus, nas chagas de Jesus está o poder pra força de Satã vencer. Amém. Que nota é essa? É Mi? É Mi. Tá vendo? Tá vendo? Tá certo. Amado em Cristo, primeiro domingo da quaresma. Cadê a cruz? Cadê a cruz, seu peito? Tá levando a cruz? Tá levando a cruz? Cadê o livro do Padre Gabriele? Cadê a cruz? Tá carregando a cruz, seu peito? Cadê a cruz? Quem não tem ainda vai adquirir. Nessa quaresma vamos usar essa cruz. Neste livro aqui, irmãos, tremendo. Este livro é tremendo. Livro tremendo, chamado O Último Exorcista, Minha Batalha contra Satanás, Padre Gabriele Amor, que é um grande exorcista,
mais de 25 anos trabalhando com exorcismo, ele diz aqui neste livro que o demônio tem verdadeiramente pavor da cruz. Por isso que todo cristão deve fazer sempre o sinal da cruz, deve ter no peito o sinal da cruz, na porta da casa o sinal da cruz, sobre a cabeceira da cama o sinal da cruz, porque o demônio, o diabo, nos tenta muito à noite, e é importante o sinal cristão no seu quarto, na cabeceira da sua cama, porque se o demônio entrar no seu quarto, ele vai ver o sinal da cruz, e ele vai lembrar que ele é um derrotado, que na cruz o Senhor Jesus venceu Satanás, pela obediência até a morte, e morte de cruz, Deus o exaltou e lhe deu o nome que está acima de qualquer outro nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e nos infernos, e toda língua proclame para a glória de Deus Pai, que Jesus Cristo é o Filipenses capítulo 2. Irmãos, Jesus foi obediente até a morte, e morte de cruz, a morte vergonhosa da cruz, porque no tempo de Jesus morrer na cruz era a maior desonra que poderia acontecer com um judeu, morrer de uma morte infame, vergonhosa. Quando uma pessoa morria na cruz no tempo de Jesus, as pessoas que passavam balançavam a cabeça e nem olhavam, porque a pessoa que morria na cruz era considerada um infame, era considerado um desgraçado. E Jesus, obediente até a morte e morte de cruz, ele foi no nosso lugar, sofreu a morte infame de cruz, a morte terrível, tenebrosa de cruz. Por isso que o demônio, ele não suporta a cruz. A cruz é o sinal do cristão. E o padre Gabriele, neste livro maravilhoso, estou aprendendo muito com este livro. Esses dias estava lendo à noite, antes de dormir, estava com muito sono, acabei dormindo. Quando eu acordei, eu estava de cima do livro. Em cima do livro. Por quê? Eu queria ler mais. Ele conta casos e mais casos aqui, verídicos, verdadeiros, que ele enfrentou Satanás, enfrentou o demônio. Por isso, queridos, leiam todos O Último Exorcista, no livro, na livraria aqui da paróquia nós temos. Adquira e passe para as pessoas, recomende. Alguém vai falar: ai meu Deus, ai que medinho. Ai que fala do demônio, ai que medo. Aí fala de exorcista, que medinho que eu tenho. Que tipo de guerreiro é esse? Que tem medo da peleja, que tem medo da batalha. É igual no tempo de Gedeão. No tempo de Gedeão, 32 mil guerreiros. Deus disse: é gente demais, é gente demais. E Deus falou assim: Gedeão, você fala assim, que tiver com medo, volta para casa. 22 mil pessoas, 22 mil guerreiros voltaram para casa, ficou 10 mil. Deus ainda falou assim: tem gente demais, tem gente demais. E no entanto ficaram 300. E foram com esses 300 que o Senhor venceu os madianitas. Então, irmãos, eu não acredito, eu não aceito cristão que, ai que medinho, ai como eu tenho medinho do demônio, ai como eu tenho medo de Satanás. Olha, que tipo de guerreiro é esse? Se tem medo da guerra, se tem medo do inimigo, então não está preparado para ir para a guerra. Guerreiro de Deus não tem medo. Quem tem que ter medo de mim é o diabo, porque ele é derrotado, eu sou um vitorioso, você é um vitorioso em Cristo. Ele já está amarrado, já está derrotado, e eu nasci vitorioso, e o sangue de Jesus me lavou, e São Miguel está comigo. Eu não estarei jamais sozinho na peleja. Nunca você estará sozinho na peleja, nunca você estará sozinho na guerra, na batalha. Miguel estará com você, Rafael estará com você, São Gabriel estará com você, os querubins estarão com você, os serafins estarão com você. Então não tenha medo. Diz a palavra de Deus no Salmo 90, no versículo 14: caiam 1000 homens à tua esquerda, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Então, se Deus faz uma promessa dessa, e diz a Bíblia em Números 23:19, Deus não é homem para mentir, e Deus, ele faz uma promessa no Salmo 90, versículo 14, ele diz: caiam 1000 homens, 1000 inimigos à tua esquerda, e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Que raio de cristão é esse? Ai, eu tenho medinho, padre. Então não crê. Então não crê nas promessas de Deus. O que eu citei agora há pouco, no capítulo 3 do Apocalipse de São João, na carta à igreja de Laodiceia. Em casa os irmãos, em casa não, vai ser aqui na hora da comunhão. Na hora da comunhão. Ou quente ou frio, modo das vomitas da boca. Ou quente ou frio.
Como aquela senhora, já contei para vocês e repito, uma pessoa aí colocou meu nome na boca de um sapo e costurou a boca do sapinho, tadinho. E a irmã, quando veio falar comigo, padre, essa descabelada, correndo, quebrando tamanco, padre, ai meu Deus, padre, ai, sabe, calma irmã, em nome de Jesus, respira, isso, não morre não é para YouTube, vou gravar, vou para mandar no YouTube, você morrendo. Fala, irmã. Ai, padre, o cara lá colocou seu nome na boca do sapo e... Para, mulher, parece a mulher de Jó. A mulher de Jó era louca desse jeito. A mulher de Jó um dia falou para Jó, que Jó perdeu tudo, e a mulher de Jó disse assim: amaldiçoa esse Deus e morre logo, homem. E Jó disse: cala-te, mulher louca, cala-te, Deus me deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Eu falei para aquela irmã, que Deus é que nós servimos? Que Deus fraco é esse que você serve? Que você tem medo de que o seu nome está na boca de um sapo? Eu só tenho um dó da história toda. Eu só tenho um dó do sapo que morreu com fome porque estava com a boca costurada. Deveria costurar a boca de quem fez isso na boca do sapo, né? Chega lá e costurar a boca do cara. Vai ficar um mês sem comer. Vamos ver, vem que é bom. Vai fazer coisa com o sapinho. Meus amados, hoje a palavra do Senhor é muito forte. Primeira leitura. O povo de Israel é um povo agrícola. E diz a palavra do Senhor aqui, olha: o sacerdote, recebendo o cesto de tua mão, o colocará diante do altar do Senhor teu Deus. Por quê? Diz aqui no final da leitura, olha: por isso trago agora as primícias dos frutos do solo que me destes, ó Senhor. Queridos, o povo de Israel, no dia da colheita, era um povo agrícola, plantava oliveira para colher azeitona e fazer azeite. O povo de Israel plantava uva, colhia a uva e fazia vinho. O povo de Israel plantava trigo, do trigo fazia o pão. O povo de Israel, enfim, era um povo agrícola. Quando era o dia da ceifa, da colheita, olha o que o povo de Israel fazia. Eles recolhiam as primícias. O que são primícias, queridos? Os primeiros. Por que os primeiros frutos? Porque são os mais saborosos, são os mais cheios. Ou seja, eles levavam o cesto para a colheita, e os primeiros frutos, os melhores, os mais saborosos, os mais cheinhos, eles colocavam no cesto. Aprendam, irmãos, com o povo de Israel, o povo de Abraão, e o povo levava até o altar e entregava ao sacerdote o cesto cheio de frutos, os melhores. Os últimos frutos são os piores, os azedos, murchos, podres. O que eu tenho oferecido a Deus? As primícias, os primeiros frutos, ou tenho oferecido a Deus os frutos amargos, os frutos murchos? Aprendamos com a primeira leitura, levar para o Senhor as primícias, trazendo para nós o que significa, queridos. Porque naquele tempo, irmãos, vocês sabem que dinheiro, essa moeda de troca, isso é uma coisa recente, irmãos. No passado, sobretudo no tempo do povo de Israel, não havia dinheiro. Bem no passado, as pessoas trocavam. Por exemplo, salário. No final do mês ou no início do mês, todos nós recebemos um salário. Você sabe de onde vem a palavra salário? De algo que você, com certeza você usou hoje. Eu também, nós comemos hoje. O que foi que nós comemos, sobretudo no almoço? Na comida, para dar gosto. Sal. Salário vem de sal. Por quê? Porque no passado o sal era muito caro. Muito caro. Não havia, hoje é fácil, né? Em qualquer supermercado você encontra sal. No passado não era assim. Não havia refinaria de sal. Era muito difícil. Sobretudo quem morava bem no interior. Não morava ali perto do litoral, da praia. Então o sal, ele era usado como troca. A pessoa precisava de alimento, levava lá uma quantidade de sal e trocava o sal por alimento.
E muitas vezes a pessoa recebia como pagamento do trabalho sal. Por quê? O sal, naquele tempo não havia eletricidade, não havia geladeira. O sal preserva o quê? O alimento. Você, quando quer que a carne ela se conserve mais tempo, o que você faz com a carne? Põe sal. Você fala, ah, mas tem a geladeira. Hoje nós temos. No passado não havia geladeira, era com sal. Então o sal era um alimento, irmãos, um alimento muito caro. Daí vem, as pessoas muitas vezes recebiam como pagamento do trabalho o sal. Aí ficou o salário, porque recebia no final do mês o sal, quantidade de sal, recebia o seu salário. Daí vem a palavra salário. O povo de Israel era um povo agrícola, como eu falei. Então oferecia a Deus o quê? As primícias. O bom cristão, o cristão que é temente, que crê nas promessas de Deus, quando ele pega o seu salário, olha lá, ele divide o seu salário. O cristão, ele não faz assim: primeiro eu vou pagar o IPTU, o IPVA, a conta de água, a conta de luz, a conta de telefone. Se sobrar os últimos frutos, aí eu vou dar o meu dízimo a Deus. O povo de Israel não fazia isso. Pelo contrário, os primeiros frutos. Então o bom cristão, quando ele pega o seu salário, a 10ª parte, ou seja, os primeiros frutos. Primeira coisa, irmãos, na sua lista, 10ª parte, o salário, do seu salário, a 10ª parte para o Senhor. Aí sim, depois, os outros frutos: IPVA, IPTU, telefone, casa, e assim vai. Meus amados, o Senhor, Ele nos promete em Malaquias 3, que se nós formos fiéis a Ele, Ele, com certeza, abrirá a porta do céu, sobre mim e sobre você, muito além do que nós pedimos. Esta semana, o irmão me dava um testemunho. Ele disse assim: padre, eu não era dizimista, eu não dizimava, padre, eu ofertava, que é outra coisa. Ele disse: padre, eu sempre colocava minha oferta na igreja, mas algo me incomodava, sobretudo quando o senhor falava da fidelidade a Deus, do dízimo. E aquilo me incomodava, padre, e eu estava com a minha vida amarrada. E ele disse: padre, um dia eu cheguei, e novamente foi falado do dízimo, fidelidade ao Senhor para manter a casa de Deus. E ele falou: este mês eu vou dizimar, esse mês eu vou dar o meu dízimo. E o que ele fez, como o povo de Israel, quando ele recebeu o seu salário, os primeiros frutos, primícias, ele separou, 10%, e ele falou: padre, o senhor não pode imaginar como o diabo, ele ficou falando para mim assim, eu ouvia uma voz dizendo assim: não faça isso, não pague o seu dízimo, você tem tanta conta para pagar, não seja fiel, vai fazer falta. E ele disse: padre, aquela voz me tentando, porque eu tinha muitas contas para pagar, mas eu falei: não, eu vou fazer a experiência. A Bíblia diz, em Malaquias 3, versículo 10, fazei a experiência. O que é fazer a experiência, irmãos? Experimentar. Não é ficar esperando, experimentar, dar um passo decisivo. E ele falou: eu vou experimentar. Ele lembrou uma palavra aqui que eu disse, ele falou: não, o padre Wilson falou, e eu vou experimentar, eu vou fazer a experiência do Deus dos exércitos, do Senhor dos exércitos. Ele falou: padre, coloquei dentro do envelope, e depois eu fui pagando as minhas contas, pagando, e vim para a igreja e paguei o meu dízimo. Ele falou: padre, e ele vai dar um testemunho aqui. Eu falei: você tem que dar esse testemunho, irmão. Ele falou: padre, a partir daquele dia, o gafanhoto maldito que estava devorando a minha vida financeira, ele foi amarrado de tal maneira, padre, que foi expulso. E ele começou a falar para mim o que estava acontecendo na vida dele, as portas que o Senhor dos exércitos começou a abrir na vida daquele irmão. Meu amado, minha amada, seja fiel. O diabo, quando chegar para você, lembre-se, João capítulo 8, versículo 44, Jesus diz que o diabo é o pai da... Ele é mentiroso. Quando ele vier falar para você, não seja fiel a Deus, você vai lembrar, escuta igreja, escuta igreja, você vai lembrar essa passagem, que eu vou falar agora. Romanos 16, versículo 20. E o Deus da paz
em breve não tardará a esmagar a Satanás debaixo dos vossos. Você vai falar para ele: Satanás, tu és o pai da mentira, o teu lugar é aqui debaixo dos meus pés, Satanás. Eu te repreendo em nome de Jesus. Eu piso em tua soberba em nome de Jesus, porque o meu Deus, como nós cantamos, nunca falhará, nunca falhará. O meu Deus não decepciona, Satanás. O meu Deus é o Deus de Abraão, o meu Deus é o Deus de Isaac, o meu Deus é o Deus de Jacó, e o meu Deus tem todo o poder nas mãos, tem ouro e prata na mão para mim, e a minha vitória está chegando, Satanás, em nome de Jesus. Fale isso. Agora, voltando um pouquinho ao que eu falei agora. Aí tem cristão: ai, padre, ai que medinho, ai que medinho que eu tenho, Satanás, ai que... Eu ouço isso. Ai, eu tenho tanto medinho, padre. Romanos 16, 20. E o Deus da paz em breve não tardará a esmagar Satanás debaixo dos vossos pés. Deus não é homem para mentir, querido. Querida, Deus não é homem para mentir, não. Eu posso te enganar, essa pessoa que está do teu lado pode te enganar, teu marido, tua esposa, teu filho, teu pai, tua mãe, qualquer pessoa pode te enganar, porque é um ser humano. Mas Deus não te engana jamais. Deus cumpre a sua palavra. Hoje, na segunda leitura, São Paulo nos diz: se com a tua boca confessares que Jesus é o Senhor, e se em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Alguém me pergunta: padre, o que eu devo fazer para me salvar? Duas coisas: professar com a boca que Jesus é o Senhor. O cristão, ele proclama. E o que é ser Jesus ser Senhor da minha vida? Quando eu digo que Jesus é o Senhor da minha vida, o que significa isso? Que Ele é o dono da minha vida, que Ele governa a minha vida. Quando você diz Jesus é o meu Senhor, cuidado, você está se comprometendo com Ele. Você está dizendo que Ele é o dono da sua vida, que Ele manda em você, que Ele dá ordem e você tem que obedecer. Seria muito contraditório. Aqui na missa você diz: Jesus é o Senhor da minha vida, Jesus é o meu Senhor, que lindo. E durante a semana você viver uma vida que nem Jesus Cristo participa dessa vida, que Jesus não entra nessa vida. Tem que proclamar para as pessoas o nome de Jesus. Você já teve vergonha de Jesus? Já teve vergonha de falar o nome dele diante das pessoas? Porque se você falar de Jesus, as pessoas vão começar a caçoar de você, vão começar a zombar de você. E daí? Glória a Deus. Se com a tua boca confessares que Jesus é o Senhor, e se em teu coração creres, crendo no coração que Ele está vivo, que Ele está ressuscitado, que Ele venceu a morte, venceu Satanás, e nele eu sou vitorioso também em Cristo. Amado, proclame que Jesus é o Senhor. Proclame. A irmã Adelaide, né, irmã? Estava me dando testemunho ontem. Lindo testemunho. Na casa da irmã Adelaide, quem passar ali como chama aquela rua sua? Rua Humaitá. Na rua Humaitá, aqui em Várzea Paulista. Na frente da casa dela tem uma frase enorme, mas enorme, né? Deus está aqui. Olha bem, Deus está aqui. Ela me dava testemunho ontem que uma pessoa desesperada, depressão profunda, pensando até em suicídio, em morrer, se matar, porque o diabo fica em cima, se mata, se mata, se mata. E ela passou na frente da casa da irmã Adelaide, viu aquela palavra, Deus está aqui, naquele desespero. Ela era católica, não é? Depois virou evangélica, se converteu numa igreja evangélica. No final acabou, não era nada. Porque tem muito disso. Abandona a igreja católica, diz que aceita Jesus nas outras, e daqui a pouco não é nada mais. Abandona tudo. Aconteceu com essa irmã. Católica, mudou de igreja, uma depressão profunda, estava perdida no mundo. Deus fez com que ela mora em Jundiaí. Deus fez com que ela saísse por essa rua aí, no desespero, perdida, procurando luz. Quando ela viu na parede da casa da irmã Adelaide, Deus está aqui. O que ela fez? Chamou. A irmã saiu e ela falou: eu precisava disso. É desta frase que eu estava precisando. Parou naquela casa,
conversou com a irmã, contou, olha, nem se conheciam, né? Não se conheciam. Olha o mover de Deus, igreja, através de uma frase numa parede. Nem conhecia a irmã Adelaide. Quando viu aquela frase, Deus está aqui, bateu na porta, chamou, a irmã saiu. Olha, a minha vida, começou a contar a vida dela, né? Da depressão, pensamento de suicídio. A mulher mora lá em Jundiaí. Lá em Jundiaí, né? Ah, em Jundiaí do lado aí. Mora em Jundiaí. Veio de Jundiaí, tantas ruas aqui na cidade de Várzea Paulista. Ela tinha justamente que passar pela rua Maitá, pela casa da irmã Adelaide, para ler aquela frase e parar, falar com essa mulher de Deus. E a irmã falou: venha para a igreja. Ela contou: eu era católica, frequentava aqui inclusive, e por outros motivos foi para outra igreja, perdida, tentando suicídio. Voltou para a igreja, já fez uma confissão, e quem sabe até está em nosso meio já. Se você estiver aqui, Deus te abençoe, minha amada em Cristo. Proclamar que Jesus é o Senhor, através de uma frase na parede, proclamou que Deus é o Senhor. Coloca, querido, coloca na porta da tua casa uma frase bíblica, coloca no teu carro. Alguém muitas vezes está atrás do teu carro, sendo tentado pelo diabo a jogar aquele carro debaixo de um caminhão, em cima de um ônibus. E quando vê aquela frase bíblica, como Deus está aqui, lê aquela frase bíblica, o Espírito Santo de Deus vai agir naquela pessoa e vai salvar aquela pessoa. Proclamar que Jesus é o Senhor. E hoje, no Evangelho, Jesus, ele foi batizado por João no Rio Jordão. Depois que ele foi batizado, ele foi para o deserto da Judéia. 40 dias, olha lá, irmão, quaresma. O que significa quaresma? 40 dias. Jesus ficou 40 dias em oração e jejum. No final, o diabo se aproximou dele. Disse-lhe o demônio: se és o Filho de Deus, ordena a esta pedra que se torne pão. Se és, olha lá, irmão, se és, olha a dúvida. O diabo queria colocar no coração de Jesus a dúvida: se tu és o Filho de Deus de verdade, olha quanta pedra, deserto, quanta pedra, transforma essas pedras em pães. Por quê? Porque o demônio sabia que a maior necessidade de Jesus, naquele momento, era pão. Irmão, o demônio, ele sabe do que você precisa. Ele conhece os teus desejos. Ele conhece as tuas fraquezas, porque você já demonstrou. Alguém me falou: padre, o demônio lê a mente? Não, ele não lê, se você está em comunhão com Deus. Mas eu, já mostramos para ele quais são os nossos defeitos e as nossas fraquezas. Como? Você está andando na rua, você é casado, tem uma bênção em casa, os teus filhos são bênçãos de oliveira, como diz o Salmo 126, mas na rua você tem um olhar impuro, os teus olhos são impuros. Você vê uma mulher na rua, ninguém está olhando para você, você até observa, ninguém está me olhando, eu posso olhar à vontade, posso desejá-la quanto eu quiser. E você fica desejando aquela mulher pelo teu olhar. Amado, tem alguém que está te observando. Tem alguém que está te observando justamente para conhecer a tua fraqueza. E este alguém é o pai da mentira, chamado Satanás e Lúcifer. Então não precisa ler o teu pensamento. Ele não precisa ler o teu pensamento de que você não consegue ser fiel à esposa ou ao esposo. Não. Você já demonstrou, meu querido, minha amada, você já demonstrou. Ele já pegou, olha, ele já pegou assim, ó. Qual é a tua fraqueza? O demônio tentou Jesus justamente naquilo que Jesus mais necessitava, que era pão. Se, por exemplo, o teu pecado for sexual, se a tua fraqueza for na parte sexual, é aí que o demônio, ele vai entrar na tua vida, e ele vai te oferecer: come,
toma posse, como das pedras, pão, come, está com fome, come o pão. Ele vai oferecer, claro que vai oferecer. O demônio ele é tão astuto, que ele cria toda uma situação, porque ele sabe qual é a tua fraqueza. Como eu falei, você não precisa falar, mas ele já está te observando. São Pedro diz na sua primeira carta, no capítulo 5, versículo 8: o diabo anda ao nosso redor rugindo, observando. Ele te observa. Por exemplo, quando você de madrugada, você liga a televisão e você fica assistindo programas impuros e imorais, precisa falar alguma coisa? Precisa ler o teu pensamento que você não consegue ter uma vida sexual equilibrada? Quando você liga ao computador de madrugada e fica vendo sites pornográficos, você precisa que ele, ai padre, eu não sei como o demônio, ele me tenta nessa área, eu não sei como ele sabe das minhas Ele precisa ler teu pensamento, querido. Querido, ele precisa ler teu pensamento. Você já está escancarando para ele qual é o teu pecado, qual é a tua fraqueza. E é ali que ele vai entrar. Ele vai colocar você em situações para que você caia, porque o próprio Jesus diz no Evangelho de João capítulo 10: o diabo vem para matar, roubar e destruir. Matar, roubar e destruir. E ele não tem pressa. Ele entra na vida da pessoa. O padre Gabriele muito bem, ele fala, irmãos, neste livro, o demônio chega a ficar anos alojado na vida de uma pessoa sem se manifestar. Sem se manifestar. Ele não tem pressa. Não tem pressa. Mas que ele vai agir, ele vai agir. No momento certo ele vai agir. O padre Gabriel, ele diz aqui que a primeira coisa no ritual de exorcismo é perguntar o nome do demônio, porque ele tem nome. Tem nome. Porque quando ele revela o seu nome, ele fica fraco. Porque o demônio, ele é dissimulado. Ele se esconde. Ele não quer aparecer. Não pensem vocês que o demônio vai se apresentar com rabo, chifre, olhos de fogo, assustando. Ele é inteligente. Ele foi anjo. É mais inteligente do que os homens. Queridos, por isso que Jesus nos ensina oração e jejum, 40 dias de oração e jejum. Alguém diz assim: a igreja pede 2 dias de jejum no ano. 2, são 366, 365, 367, 365, quando é bissexto, 300, isso mesmo, claro, 365 dias do ano. A igreja pede 2 dias só de jejum e abstinência, quarta-feira de cinzas e sexta-feira santa. E ainda tem católico, cara de pau, que vem falar assim: ai meu Deus, eu não consigo fazer jejum. Eu fiz e não morri. Eu fiz e não morri, estou aqui, barrigudo, né? Gordão. Oração e jejum. Segundo, percebam que o demônio mostrou a Jesus todos os reinos do mundo, as riquezas do mundo, que os homens deram para ele, e ele disse: eu dou a quem eu quero. É interessante. Se eu pudesse, ficaria horas pregando somente nesse evangelho. É muito forte esse evangelho. Vejam, irmãos, o demônio mostrou a Jesus todos os reinos, riquezas, as coisas que os homens ofereceram a ele. Quando alguém oferece alguma coisa a Satanás, ele toma posse. Ele acredita que é dele. Quer um exemplo? Aqui tem um terreno baldio, sem nada, mas é um lugar onde se faz feitiçaria, bruxaria. O bairro cresceu, a cidade cresceu, e naquele lugar, ali exatamente onde se fazia bruxaria, feitiçaria, por quê? A feitiçaria é uma oferenda a Satanás. A bruxaria é uma oferenda a Satanás. E quando alguém oferece alguma coisa para ele, meu Deus, como está quente hoje, não? Tomem água, viu, irmãos? Não deixe de tomar água, não.
Na Santa Missa pode tomar água. O único líquido que nós podemos tomar na Santa Missa é água. A água não quebra jejum. Então você pode tomar água, tanto que eu tomo água e depois eu comungo. Viu? Pode tomar água. Não deixe de tomar água não. Sempre que entrar aqui na igreja, compra lá uma garrafinha, deixa aí debaixo da cadeira. Tome a água durante a missa e depois pega a garrafinha e joga no lixo, né? Porque um dia eu cheguei aqui e falei assim: padre, vem aqui, padre. Eu fiquei decepcionado. A quantidade de sujeira, de lixo aqui dentro da casa do Senhor. Da casa do Senhor. Aqui não é mercado. Aqui é a casa do Senhor. Tem que ter zelo pela casa do Senhor. Voltando. A pessoa fez uma bruxaria, uma oferenda a Satã. Ele foi. E quando ele vai naquele lugar, ele fica alojado ali, irmãos. Ele fica ali, morando ali, alojado ali. Aquele terreno é limpo. Se constrói uma casa ou um prédio. A família, depois da casa pronta, vai morar naquela casa. A pessoa nem sabe que ali era o lugar de fazer bruxaria, feitiçaria, despacho. O diabo fica ali. Então a família vai morar. Quando começa a morar naquela casa, começam a acontecer coisas estranhas naquela casa. A pessoa entra em casa, está bem lá fora. Quando entra em casa, se sente mal, angustiado, uma tristeza, uma angústia, uma vontade de chorar, briga com a esposa, briga com os filhos, os cachorros latem do nada, começam a latir dentro de casa, começa a ver vultos, começa a ouvir barulhos. Às vezes o irmão ou a irmã acorda assustado à noite, tendo a sensação que uma mão invisível está matando, destruindo, enforcando. O irmão tenta gritar, a irmã tenta gritar e não consegue gritar. Isso é tipicamente, irmãos, a chamada infestação diabólica. Infestação. Ali existe presença maligna naquela casa. Por quê? Porque o demônio ali foi feita uma oferenda para ele. Por isso que o cristão não pode se envolver com nenhum tipo de oferenda. Um dia uma pessoa veio num tom de brincadeira falando que ia fazer uma oferenda em Iemanjá. Eu falei: não fale isso, nem por brincadeira fale isso. Nem por brincadeira. Você não sabe o que você está falando quando você fala que vai fazer uma oferenda. Porque só o fato de você falar, Satanás já acreditou em você. Cuidado. Cuidado com o que você faz e o que você fala no mundo, sobre o mundo sobrenatural e espiritual. Cuidado, queridos. O que acontece? Ô padre, então e agora, padre, o que vou fazer? Ir embora da casa? Não. Chame o sacerdote ou um diácono ou um ministro da igreja ou um grupo de oração para orar naquela casa, ungir aquela casa e proclamar que aquela casa pertence ao Senhor Jesus Cristo e que Satanás, ele tem que ir embora, que ele não tem direito de reivindicar nada, que nada que está naquela casa, nem as pessoas que moram ali, nem os objetos que estão ali pertencem a ele, mas pertencem unicamente ao Senhor Jesus Cristo. E a partir daquele momento nada mais acontece naquela casa. Eu fui chamado um dia desses a dar uma bênção num prédio. Por quê? Porque vários apartamentos, as pessoas, as famílias estavam falando que estavam ouvindo barulho, acordando assustado, os animais começam a latir à noite, do nada, e vultos, enfim. Por quê? Depois, é claro, eu dei a bênção. Mas por quê? Aquele prédio foi construído numa esquina. E depois eu perguntei para alguém o que era aqui. Era uma esquina, tal. E alguém lembrou: padre, eu lembro que exatamente aqui, onde está o prédio hoje, aqui era um lugar de despacho, de descarrego, de feitiçaria, bruxaria aqui. Olha lá, irmãos. Por isso que nós temos que repreender a Satanás. Adorarás ao Senhor teu Deus. Olha lá, Satanás, Deus é maior do que você, Satanás. Adorarás ao Senhor teu Deus e somente a Ele servirás. Depois, Satanás, muito esperto, viu que Jesus repreendia com a Bíblia, com a palavra. Satanás inverteu. Tentou Jesus usando a Bíblia. Ele citou o Salmo 90.
Alguém me perguntou um dia: padre, o diabo, ele conhece a Bíblia? Conhece. Tanto que ele falou, Jesus citou a Bíblia para tentar Jesus. Vejam como ele é inteligente. Qual a diferença nossa para Satanás no conhecimento da Bíblia? Nós conhecemos e podemos viver a palavra. Satanás conhece, mas não consegue mais viver a palavra, porque o Espírito Santo não está mais nele, mas em nós está. Então, meus amados irmãos, sejamos absolutamente de Deus. Sejamos de Deus. Oremos mais. Jejum, oração. Jejum, oração. Jejum, oração. E o Deus da paz em breve não tardará a esmagar Satanás debaixo dos vossos pés. Não esqueçam isso. Não esqueçam isso. Você está debaixo de uma palavra, de uma promessa, e Deus irá cumprir essa promessa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. We'll be right back.